Fala traders, tudo bem? Escobal na área, me chamo de Escobal, sou trader há 4 anos, tá? Eu vi muitos vídeos de várias pessoas, vários traders, e eu resolvi também fazer os meus próprios vídeos, tá, galera? Para explicar mais ou menos como é que é o dia a dia de um trader e tentar ajudar aí a nossa comunidade de traders, né? A gente tem muitas pessoas que gostam de mercado financeiro, pessoas que querem aprender sobre mercado financeiro e tem tanta informação na internet e poucas coisas um pouco mais objetivas, né? Então nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês como foi a minha jornada e os setups que eu utilizo e o que que eu faço hoje em dia para operar nesse mercado, que é o mercado mais competitivo do mundo, tá, pessoal? Não é tão fácil assim quanto as pessoas pensam, tá? Eu vou comentar um pouquinho também aí a situação que a gente está passando agora, né? A gente está no último dia do mês aqui de julho e a gente tem notícia aí de que Petrobras aí mudou a política de dividendos, tá? Mudou a política de dividendos e por isso ela caiu bastante aqui na quinta e na sexta-feira, mas também foi noticiado que vai haver uma recompra de ações por conta do governo federal, tá? Tá, aqui a gente vai ter inclusive um movimento forte, um rompimento. Até assistir esse rompimento aqui que vai ser interessante. O que que a gente tem que ter em mente assim? Quem é trader? O que o trader deve fazer? O que o trader deve pensar na hora de querer entrar nesse mundo, né? Normalmente eu vejo que as pessoas elas têm as mais variadas profissões. Eu já fiz alguns treinamentos aqui em Manaus. Eu sou de Manaus, para quem não sabe. E as pessoas elas são das mais variadas profissões, tá? Eu conheço engenheiros, conheço arquitetos, conheço funcionários públicos, traders. Eu conheço motoristas de aplicativo, traders. Eu conheço várias pessoas que querem mudar de vida e procuram no mercado financeiro uma forma de alavancar o seu dinheiro, né? Então eu acredito que a pessoa que está entrando no mundo do mercado financeiro, mercado de futuros principalmente, que é índice futuro e dólar futuro, que são os mais comuns, né? Se a pessoa ela não tem muito conhecimento sobre o assunto, ela quer saber como é que funciona, como é que outros traders fazem as suas análises, as suas apostas no futuro, tá? Que eu não fiz operação em Petrobras, tá? Nem na conta de simulação, nem na conta real. Mesma coisa o índice aqui, só fiz uma operaçãozinha aqui na conta real. Mostrar o relatório de hoje. Uma operaçãozinha, tá? Então, o que o trader deve ter em mente aí quando for começar a operar, né? Quer saber quanto precisa para operar, se é fácil de fazer. Então, todas essas perguntas elas são muito pessoais, tá? Não existe uma resposta simples para todas elas, mas se a gente for levar em consideração o cidadão médio aí, eu poderia dizer que existem algumas coisas que a pessoa deve fazer antes de tentar operar day trade, principalmente em futuros, tá? Que é índice futuro e dólar futuro, ou mini índice, mini dólar, tá? Primeira coisa que a pessoa tem que se atentar é que é renda variável, tá? Renda variável, para quem não sabe, ela varia, ela é diferente da renda fixa. A renda fixa, ela é uma modalidade de investimento em que você, quando entra no jogo, você sabe exatamente quanto você vai ganhar, quantos são os impostos, você sabe que se você retirar num determinado período de tempo, sem antes completar o prazo pré-fixado que você colocou, você vai ter um desconto maior ou menor, então vai ter algumas nuances. A renda fixa você já sabe tudo, você sabe exatamente quanto vai entrar no seu bolso e quanto vai sair do seu bolso para você fazer. Tá? Aqui não, aqui é renda variável. Dentro da renda variável a gente entende que se você comprou ações de Petrobras, por exemplo, você comprou ações de Petrobras aqui hoje de manhã, na abertura do dia aqui, ela abriu a 30 e 33. Não, 30 e 30. R$ 30,30. E agora, 11 horas da manhã, ela já está
31, basicamente, né? Praticamente 31. Então, esse ganho aqui, se você tivesse entrado com... Você teria ganhado uns 69 centavos a mais por ação, né? Se a gente for considerar o lote médio de 100, né, você já teria aí 2,30%, 2,30%. Então a renda variável é isso, você compra esperando que haja uma valorização. Mas pode acontecer do mercado cair e a tua renda pode começar a derreter, tá? Então a pessoa comprou aqui na quinta-feira passada e viu na sexta-feira as ações caírem 5%. E quem comprou na mínima viu um ganho de 6% praticamente na subida. Né? Então a gente vê que renda variável você não sabe exatamente o que vai acontecer, para onde o teu dinheiro vai. E existem formas que as pessoas fazem análise para poder ganhar dinheiro com isso. Tá? Então antes de tudo você tem que entender que aqui é renda variável. Então se você quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, você quer brincar no joguinho aqui de subir e descer dos preços, você tem que entender que você pode ganhar e você pode perder. Então vem a primeira premissa aí de quem quer investir no mercado financeiro, é que você tem que ter uma fonte de renda. Você não pode depender exclusivamente e nem jogar todas as suas fichas nessa modalidade de investimento, tá? Inclusive, eu nem considero investimento e muitos outros profissionais concordam com isso, tá? Isso aqui não é um investimento. Isso aqui é uma especulação. Você está especulando em cima do preço, tá? Então, vamos ver no gráfico semanal aqui a gente consegue enxergar que Petrobras ela está em uma tendência de alta desde 2016, tá? 2016 Petrobras chegou até um valor aqui, ó, de 1,57, tá aqui, ó, tá vendo? 1,57 e hoje vale R$ 31 até o momento, tá? Então, quando as pessoas falam que comprar por longo prazo, normalmente elas estão esperando que isso aqui aconteça, tá? Então, o cara investiu aí R$ 1,60 e está com R$ 30 para cada R$ 1 que ele investiu. Então, é um ganho extraordinário. Então, a renda variável ela permite que a gente observe esse tipo de coisa. E isso parece ser muito convidativo, porque a impressão que dá é que a gente sempre vai ganhar. Só que quando a gente está falando de day trade, a gente está falando de operações dentro do dia, né, que vão acontecer num espaço mais curto. E quando a gente está falando desse espaço mais curto, a gente está dizendo que a gente está trabalhando com o giro do dia. Porque não somos somente nós que estamos operando no mercado financeiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro que estão operando no mercado financeiro. E existem bancos que estão operando no mercado financeiro. Existem corretoras que estão operando no mercado financeiro. E existe o gringo que está operando também. Então, isso aqui é um jogo de interesse. Para algumas pessoas, R$ 30 vai parecer caro. Para outras pessoas, R$ 30 é uma oportunidade para levar para frente. Então, a gente tem que ter a noção de que o preço ele vai variar e o preço ele é caótico dentro do dia. Tá? Então, a primeira premissa que você tem que ter é que você tem que ter uma renda, porque o que você vai fazer aqui pode dar errado. Tá? Pode dar errado. Quanto pode dar errado? Bom, vai depender do teu nível de acerto, vai depender da estratégia que você vai utilizar, vai depender da forma como você enxerga o movimento do preço. E isso vai trazer para nós a necessidade de gerenciar o risco. Né? Se você ganha, vou dar um exemplo, tá? Se você ganha um salário mínimo e você consegue sobreviver, não sei se você mora com os pais, se você tem família, então tudo é um perfil muito pessoal, tá? Se você consegue sobreviver com metade desse valor, o que já é extraordinário, a gente vai dizer que tem aí em torno de R$ 600 para trabalhar. Para você investir aqui no seu conhecimento, de você botar o dinheiro no fogo e tudo mais. Eu acredito que você consiga comprar ações do fracionado, tá? Só que eu não acredito que talvez você tenha lucro, tá? Porque os ganhos no fracionado são menores. Embora eles existam aqui, eles são ganhos menores.
Então a maioria das pessoas acaba pulando aqui para o índice futuro. Tá? Eu vou botar aqui na conta de simulação, que eu não quero mais mexer hoje. É só para motivo da gente entender como é que funciona. O índice futuro, ele é um mercado que é alavancado. Ou seja, você não precisa ter todo o dinheiro para conseguir operar o índice futuro. A gente vê aqui, ó, quantidade de um contrato, você está movimentando em torno de 24.547. Tá? Eu vou comprar esse um aqui, onde ele está mesmo. Vou até tirar esse stop loss, stop gain, e a gente consegue enxergar que o mercado ele vai variar para cima e para baixo. E aí você consegue, por exemplo, identificar que o mercado está subindo e que você quer comprar para continuar a capturar esse movimento. E aí você vai definir quanto você quer ganhar, R$ 20, R$ 40, R$ 50, R$ 70. As pessoas vão pensar dessa forma, tá? Mas quanto você precisa para operar o índice futuro? Aí é que tá. Para você operar o índice futuro, as corretoras elas permitem que você tenha uma margem mínima de R$ 100 para operar cada contrato. Então, você com seus R$ 600 consegue operar R$ 100 por dia, mais ou menos, né? Para você aprender. Lembrando que se você perder aqueles R$ 100, você vai ter que botar mais 100, né? Então as pessoas buscam estratégias onde você tenha um stop mais barato, um custo de perda mais barato. Vamos dizer assim, eu não quero que ele passe desse ponto aqui. Aí você bota R$ 14 em jogo para tentar ganhar 70, vamos dizer assim, né? Mas tudo vai depender da análise, é claro. Então, se você quer ser day trader, você tem que entender que existe a chance de você perder. E o fato de eu estar aqui na conta de simulação tira toda a necessidade ou todo o medo que eu tenho de perder dinheiro, porque aqui não tem dinheiro nenhum em jogo. Tá? Quando a gente está operando na conta real, é diferente por conta disso. Então, a gente tem que ter uma boa estratégia, a gente tem que ter um bom gerenciamento de risco, que é a relação de perda e de ganho, a relação de entender o que o mercado está fazendo, e também tem que ter o controle emocional. Tá? São esses 3 pilares que você tem que ter noção que existem. Tá? Então, se você está começando, você vai ver muita estratégiazinha falando de rompimento, de levar de candle de referência, de levar em consideração indicador como volume, como OBV, como ATX, como DD, tem um monte de indicadores aí, e você tem que entender que todos eles funcionam, tá? Todas essas estratégias elas funcionam de alguma forma. A questão é como você vai se comportar quando ela não funcionar, e você também tem que levar em consideração que elas todas juntas não funcionam. Então você tem que levar em consideração uma estratégia, um ativo, uma forma de operar, um gerenciamento. Isso tem que estar dentro da tua realidade como trader, da tua realidade como profissional. Se você é uma pessoa, como eu falei, que ganha um salário mínimo, o ideal é que você não utilize todo o seu dinheiro para tentar ganhar alguma coisa aqui, porque se eventualmente você perder, você vai ficar psicologicamente afetado por isso, né? Porque dinheiro é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. As pessoas ficam hipnotizadas, elas ficam querendo, querendo participar de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E aqui no mercado financeiro não é dessa forma, tá? Então, tem pessoas que, por exemplo, trabalham candle de referência. Vamos levar em consideração aqui no 15 minutos esse candle aqui. Tá? Vamos levar em consideração esse candle aqui. Se a gente for fazer a relação de ganho e de perda, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Vou botar essa projeção aqui de Fibonacci. Existe o candle de referência, pro lado que ele romper você compra ou você vende. E aqui a gente veria, você veria o preço andar a seu favor. Alguns pontos, não teria chegado no seu alvo e teria voltado tudo, né? Para quem conhece a estratégia que eu estou falando, a pessoa entraria comprada no sentido seguinte com o dobro de contratos. Então, o nome disso aí é martingale, tá? E a pessoa teria conseguido recuperar
todo o financeiro, todo o prejuízo dela. Né? Então isso aqui é uma estratégia que existe, não é a melhor delas, é simplesmente uma estratégia. E a gente tem que entender que as estratégias elas vão dar certo e vão dar errado. E é por isso que a pessoa tem que ter o gerenciamento de risco, para ela saber exatamente o que está fazendo. Existem, por exemplo, estratégias que levam em consideração a retração do preço. Então a pessoa viu um movimento de tendência, no movimento de correção ela seguiu a favor da tendência com uma compra aqui nos 50%, né, que a gente vê aqui, que ele veio aqui, e a pessoa teria conseguido um ótimo movimento também. Existem também as operações de rompimento de pivô, de ativação de pivô. Então a pessoa está enxergando aqui um movimento de tendência de alta, uma perna de correção, e aí no rompimento do pivô a pessoa compra para levar o preço até a máxima. Então aqui a estratégia também funcionou. Então existem várias estratégias, vocês vão ver muitas delas, tá? Vocês vão ver muitas estratégias, principalmente para quem está começando. E eu digo para vocês experimentarem ela na conta de simulação, para que você veja qual é o nível de acerto, qual é o índice de ganho, qual é o índice de perda, para que vocês vejam se é ou não é confortável para vocês fazer aquela estratégia. Tá? Lembrando sempre que não existe estratégia 100%, uma hora você vai errar, uma hora você vai perder. Tempos menores são um pouco mais difíceis de operar, tá? Eles têm muito ruído. Tempos maiores são mais simples de operar, a gente consegue enxergar melhor eles. Aqui eu consigo enxergar, inclusive, que o movimento de alta vai continuar pelo menos até os 123,480. Eu estou enxergando isso, que ele veio, fez uma perna de tendência, fazendo uma reversão aqui no diário, dentro de uma tendência de alta principal. Então, isso tudo a gente vai vendo com o tempo, tá, pessoal? Não é do dia para a noite que a gente enxerga isso, não. Então, existem várias estratégias, existem várias formas. Hoje, inclusive, eu fiz uma operação contra a tendência. O mercado veio para cá e eu observei que aqui era a VWAP de quinta-feira, tá? E eu entrei vendido aqui, consegui capturar o movimento, pensei assim, se ele for cair, eu quero estar vendido no topo. O que aconteceu? Ele veio, me estopou, e aí eu segui comprado com ele, porque já era a abertura das ações. E aí o mercado andou a meu favor e me deu aqui os R$100. Já dá para pagar o almoço de hoje. Entende? Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês consigam absorver, que não existe uma estratégia 100% de tudo. Não existe um método infalível, então experimente, teste. E assim, sempre que você conseguir identificar a estratégia que você acha que está se dando bem, veja quando ela dá errado, é claro. E aí mas entra com o menor número de contratos que você puder. Porque eventualmente você vai errar, você não vai conseguir, às vezes, sair no positivo. E é importante que você esteja pequeno para você conseguir operar melhor, tá? Porque a gente não está aqui para ganhar sempre, a gente está aqui para ganhar no longo prazo. Então vai ter dias ruins, vai ter semanas ruins, vai ter meses ruins, mas a gente tem que fazer sempre a mesma coisa. E é por isso que você tem que ter uma outra fonte de renda, tá? Não é desanimando você, não é tentando tirar o teu sonho, tá, de viver de mercado financeiro, mas é importante que a gente tenha isso em mente para que você não seja enganado. Tá? As pessoas vão tentar enganar vocês dizendo que é muito fácil. E assim, aqui não é fácil, tá? Aqui é simples. O mercado financeiro é simples, mas ele não é fácil. Ele é o dinheiro fácil mais difícil que você vai ganhar. Pode ter certeza, tá? Então, se você é um trader iniciante, se você é um trader intermediário, está tendo aquele momento onde você está tendo aquela crise existencial, de que será que vai dar certo, será que não vai dar certo, a gente tem que ter noção de que o tempo vai mostrar o que funciona para a gente e o que não vai funcionar. As minhas estratégias, as estratégias que eu utilizo, eu fiz algumas mentorias para poder entender o que está acontecendo. E assim, eu tive ótimos mentores, eu tive ótimos professores, tentei vários métodos, mas no fundo, no final, eu acabei absorvendo uma coisa de uma coisa de outro, fui testando, fui melhorando, fui aprimorando para o meu gerenciamento,
para o meu setup. Então hoje eu trabalho com stops mais curtos, eu trabalho com alvos mais longos, e isso me permitiu ver o mercado andar. E assim, eu sempre opero muito menor, opero muito pequeno, porque eu considero que isso facilita a gente a não ter medo dos movimentos do mercado. Tá? Mas isso é a minha estratégia, a forma como eu opero. Então, se você opera mais alavancado, se você já viu situações onde a pessoa pega poucos pontos, 25 pontos, 30 pontos, você tem que entender que aquilo funciona para ela e que a pessoa treinou muito para chegar naquele ponto. Tá? Conseguir poucos pontos é relativamente fácil, mas pegar uma ré muito alavancada também não é legal. Então, o gerenciamento ele se torna a parte principal e a única coisa que é capaz de salvar o trader do prejuízo. Tá? Então experimente bem as estratégias, tente entender. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui para explicar outras estratégias, explicar como você deve observar os preços, como você deve enxergar os preços, para aos poucos você começar a fazer assim, ó, ganhar 25, 30 reais, porque eu sei que se a gente for levar em consideração, quanto uma pessoa ganha, eu não sei quanto é o salário mínimo, mas vamos dizer que seja 1.500, eu sei que não é. Vou dividir por 30, a pessoa trabalha 22 dias no mês, né? A pessoa trabalha 22 dias no mês, dá em torno de R$ 68 por dia, tá? Aqui a gente está pegando 69, é mais ou menos como se fosse um dia de trabalho, né, que você vai estar tirando aí em um tempo muito curto. Então, é por isso que você tem que ter uma reserva de emergência, é por isso que você tem que ter uma outra fonte de renda, porque aqui, com pouco dinheiro, e se você souber o que você está fazendo, você pode dobrar o quanto você está ganhando. Mas você só vai conseguir fazer isso se você tiver com a cabeça no lugar, com o pensamento mais tranquilo, com a cabeça mais bem colocada e o pensamento mais objetivo. Porque se você começar a se levar pelas emoções, se levar pelo medo, você vai acabar saindo mais curto, vai acabar tendo medo de realizar uma parcial em determinado ponto. Então opera pequeno, opera menor, erra pequeno para você aprender onde você está errando, para você aprender onde você está acertando e tirar o proveito, tirar o melhor do que o mercado tem para oferecer para você. Tá? Aos poucos você vai alavancando, tá? Vão ter meses que você vai sair tão bem que tu vai começar a alavancar e vai perceber que a alavancagem ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Então não tenha medo, vai dar certo, siga o seu sonho, que vai dar certo. Tá, vamos comentar um pouquinho sobre Petrobras. O que aconteceu com Petrobras, tá? Deixa eu botar aqui no normal dela. Petri 4. O que aconteceu com Petrobras, galera? A política do novo presidente, ela tá dizendo aí que vai reduzir, né? A política de dividendos. A Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos no mundo, eu acho, no Brasil. Pagou muito dividendo. E o governo federal ele está dizendo que não era para ter uma distribuição tão grande de dividendos, independentemente do que as pessoas acreditam, de que se deve ou não deve apoiar. Eu acredito no preço. Tá? Eu acredito no preço. E o que aconteceu? Depois que saiu a notícia, o mercado desabou aqui 5%. Desabou 5% e deu um prejuízo aí para muita gente. A gente tem que entender que como o mercado ele é caótico, ele é volátil, a gente tem que se apegar aos sinais que ele está dando. No mercado em tendência de alta, com o rompimento aqui de um fundo, para mim o primeiro sinal de venda, o primeiro sinal bom de venda estaria aqui. Tá? Estaria neste ponto aqui. Tá? Essa média aqui, essa tracejada é uma média de 8 períodos. Tá? Tá trabalhando aqui o 15 minutos. O mercado vinha caindo. A gente especulando que existe mesmo uma continuidade da queda, que esse é o primeiro sinal de venda, porque ele é a favor da tendência. E continuou o movimento de baixa até fechar na mínima. Na sexta-feira a gente começou a enxergar um movimento meio lateral e hoje o mercado já abriu já para romper máximo. O que aconteceu? O governo federal anunciou que vai fazer uma recompra dessas ações e o mercado, é claro, entende que já que ele vai comprar, ele vai ter que comprar no preço.
né, e o mercado está aqui embaixo, vamos recomprar isso porque é uma compra garantida do governo. Então, o mercado continua sendo especulativo, respeitando a análise técnica, porque a gente vê que a tendência ainda era de alta dos tempos maiores. A gente tem aqui, ó, perna 1, perna 2 e vai para a lua. Vai para lá. Então não importa a notícia, não importa o que está acontecendo, a gente tem que operar o que está no preço. E se tiver no preço, está bom. Tá? Sempre tenham isso em mente, pessoal. Principalmente para quem é day trader, para quem quer entrar no mercado financeiro aí de futuros, tem que levar isso em consideração. Não se importa com notícia. E se tiver notícia, você tem que ficar de fora, tá? Porque o mercado ele pode trabalhar com muita volatilidade e pode sacanear um pouco, tá? Vamos ver como é que está a situação aqui do nosso preço. Ó, tá brigando aqui ainda. Tem gente que já teria saído mais lá em cima, teria gente que teria feito parcial, teria gente que teria feito preço médio. Então, cada pessoa vai ter a sua própria forma de operar, a sua própria análise, tá? Eu conheço vários setups, eu conheço várias formas de operar. Muitas delas não deram certo para mim, mas para outras pessoas deu. Né? Então a gente tem que entender que algumas pessoas vão se dar melhor com algumas estratégias e outras não. Então essa era a mensagem que eu tinha para você. Se você gostou, deixa um like aqui. Se você quiser conhecer as estratégias que eu utilizo, eu vou fazer uma série de vídeos aí explicando o meu dia a dia. Eu queria ter gravado a operação para explicar exatamente como foi que ela aconteceu, mas vai ficar somente no campo das ideias por enquanto. Então, eu vejo você aí amanhã, eu acho, eu espero. Vou tentar lançar um vídeo por dia, se eu conseguir. A gente se vê por aí.